Vamos abrir aqui Eclesiastes, capítulo 7, só o verso 8. E depois nós vamos para o livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Dá mais um brilho no som, minha voz já é um pouquinho da luz, só para glória a Deus. Estava bom. Consegui voltar a girar aí, tá? Glória a Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Vamos ler o nome. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Aí, amém. Obrigado. Amém, irmãos? Repita comigo. Melhor é o fim das coisas. Os irmãos estão ouvindo, repita de novo. 1, 2, 3, melhor é o fim das coisas. Vai. 1, 2, 3. Vai. Do que o princípio dela. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Glória a Deus. Vamos ler aqui desde o verso 1 de 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 1. Deus assentou no meu coração, dentro de um propósito. Eu estou tirando alguns períodos de oração. E no dia eu tenho tirado alguns períodos de 1 hora de oração. E hoje o Senhor Deus falou muito forte comigo. E o Ivani, nosso pastor regional Ivani, eu nem sabia que eu ia pregar, mas em casa Deus já tinha me dado essa mensagem. E eu vim aqui para adorar a Deus, eu não venho para querer ministrar, querer oportunidades. Se é me dada como um obreiro, eu acato a oportunidade, glorifico o nome do Senhor Jesus, mas também, se não me fosse, eu adorava o meu Deus e ia embora para casa, crendo que Deus havia recebido o meu culto. Amém, irmãos? Porque nós saímos de casa na intenção de adorar a Deus e de ouvir uma palavra do Senhor. E Deus falava, ministrava no meu coração essa passagem de 2 Crônicas, capítulo 26. Eu quero compartilhar com a igreja, porque eu tenho absoluta convicção de que Deus tem um alvo aqui nesta noite. O dedo de Deus está apontado para muita gente aqui, mas tem algumas pessoas que vão receber essa palavra. Deus falava comigo em casa e eu quero compartilhar com os irmãos. Capítulo 26 de 2 Crônicas, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou a Eliade. Só dá um pouquinho de brilho para mim. Esse edificou a Eliade. Ótimo, obrigado. E a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Verso 3. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar, preste muita atenção nesse verso 5, porque Deus aplicou o coração a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E nos dias em que Uzias buscou
buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos ler aqui o verso 7, diz assim: e Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome ou a sua fama foi espalhado até a entrada do Egito, ou até a porta do Egito, porque se fortificou grandemente. Vamos ler o verso 15, por gentileza. Vamos ler o verso 15, só para os irmãos entenderem. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou muito forte. Se assente, por gentileza, glorificando e adorando a Jesus Cristo. Quem veio adorar a Deus, diga glória ao Senhor Jesus. Maravilha, né? Deus colocou essa palavra no meu coração, quero compartilhar com os irmãos. Para mim é um privilégio, quero agradecer ao meu pastor regional por essa oportunidade ímpar. Deus em Cristo continue abençoando meu pastor, sua esposa, sua família e seu fecundo ministério. Por gentileza, eu só queria que você dobrasse a sua atenção, por gentileza. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. Eu tenho uma convicção muito grande de que Deus, a sua palavra, jamais tornará para ele vazia. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, aonde Salomão ele diz que o fim das coisas tem que ser melhor do que o princípio delas. Quando eu me detive naquele pequenino versículo, absorva essa palavra por gentileza, aonde Salomão está dizendo assim, que o fim das coisas tem que ser, ou será, melhor do que o princípio delas. Porém, eu olhei e fui examinar a vida de alguns profetas, de alguns reis, que usaram o ministério, que foram usados por Deus na eficácia do ministério e também do seu reinado. Eu encontrei algumas pessoas que começaram bem, mas terminaram muito mal. Eu pesquisei algumas pessoas na Bíblia, fiz algumas anotações de alguns homens, também algumas mulheres, que começaram bem, mas terminaram mal. Salomão ele diz que o fim tem que ser melhor do que o começo. Não adianta começar como Sansão, assediando a seara dos filisteus, colocando fogo no rabo das raposas, incendiando a seara dos filisteus, né? Uma queixada de jumento, ferindo 1000 filisteus, arrancando os portões de Gaza, né? Não adianta começar bem e terminar nos braços de Dalila. Não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta começar santo e terminar profano. Não adianta começar santo e acabar desviado. Não adianta começar bem e terminar mal. O fim das coisas tem que ser melhor do que o princípio dela. Tem pessoas que começaram muito bem, mas terminaram muito mal. Há muitos exemplos na Bíblia Sagrada, e um dos exemplos que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite aqui, os irmãos sabem que eu sou pentecostal até os ossos, até o osso, mas o Espírito de Deus, ele tem um assunto muito sério a tratar conosco nesta noite. Quando nós olhamos para a biografia do rei chamado Uzias, nós vemos um homem que começou bem, nós vemos um homem que começou muito bem, nós vemos um homem que
que, à luz da história, o próprio Flávio José, historiador judeu, diz que Uzias foi um gênio militar. Uzias foi um estrategista de guerra. Uzias foi um gênio militar de sua época, um homem com uma capacidade de manipular, um homem com uma capacidade de inventar armas de guerras, um homem com uma capacidade tremenda dada por Deus. Mas à luz da biografia do capítulo 26, é a biografia do reinado de Uzias. Após a morte de seu pai, a Bíblia diz que o povo coloca Uzias no trono. Uzias tem aproximadamente seus 16 anos de idade. É quando Uzias começa a reinar. Com seus 16 anos de idade, Uzias começa então o seu reinado. Olha para os irmãos perceberem, a Bíblia diz que era da idade de 16 anos que fez e o fez rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei adormeceu com seus pais, veja o verso 3 do que a Bíblia diz acerca de Uzias. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. Observa o período do reinado de Uzias. A Bíblia diz: foram 55 anos que Uzias reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia, de Jerusalém. Ele reinou 55 anos em Jerusalém. Quando você lê esses 55 anos aqui, parece até pouco, mas teve muitos reis que foram mais célebres, foram mais santos do que Uzias, e reinou muito menos do que Uzias. Houve reis, à luz da Bíblia, reis que foram escolhidos por Deus, levantados por Deus, dentro do contexto do reinado de Jerusalém, Judá. Esses reis reinaram muito menos do que Uzias. Quando a Bíblia diz que Uzias reinou 55 anos, a Bíblia está dizendo que esse período que esse rei reinara não foi um período curto, foi um período até dentro da logística dos outros reis que foram mais santos que Uzias, reinaram menos. Esse período que Uzias reinou, foi um período até mesmo longo. Agora, o que a Bíblia me mostra aqui é que o reinado de Uzias, como todos os reinados, ele teve início, ele teve um meio e também teve o fim. Todos os reis que foram levantados, tanto no reino do norte, que era Israel, como no reino do sul, que era Judá, todos os reis tiveram seu reinado, o começo, o meio e o fim. Nenhum reinado é eterno, somente o reinado de Cristo, somente o reino de Cristo é eterno. Agora, tudo que está debaixo do sol é passageiro. Todo poder que é delegado ao homem nessa terra é passageiro. Todo reinado passa, todo império passa. Todos os reis deixaram a sua marca na história. Todos os reinados deixaram a sua marca na história. E quando nós lemos a biografia do reinado de Uzias, me dói no coração, porque nós encontramos um homem aqui que era um gênio militar de sua época. Nós encontramos um homem no capítulo 26 que começou a reinar com 16 anos de idade. Teve o privilégio de começar a reinar cedo, de começar a galgar os passos do reinado cedo. Só que nós observamos uma coisa, querido: o segredo das vitórias de Uzias, o segredo das conquistas de Uzias, os segredos da fama que Uzias adquiriu, ao ponto dos inimigos, olhe para mim, ao ponto dos inimigos de Uzias levar presente para Uzias. Você já pensou?
o seu inimigo, aquela pessoa que não suporta nem ouvir o seu nome, infelizmente, tem gente assim, irmão, que não suporta nem ouvir o seu nome, muito menos saber que você está sendo abençoado. Imagine o seu inimigo levar presente para você. Os inimigos de Uzias levavam presente para Uzias, porque não queria briga com Uzias, porque sabia quem era Uzias. A fama de Uzias, diz a Bíblia, que ela não andava, a fama de Uzias não corria, a fama de Uzias voava, a fama de Uzias voava, ao ponto desta fama bater na porta do Egito. A fama de Uzias batia na porta do Egito. Eles, querendo ou não, tinham que saber quem era Uzias. Eles, querendo ou não, tinham que saber quem era Uzias. Eles, querendo ou não, tinham que saber que Deus estava na vida de Uzias, ao ponto da Bíblia nos mostrar que essa fama de Uzias voava. Uzias foi um estrategista muito grande, militar, ao ponto do Espírito de Deus, porque nesta época aqui a unção do Espírito, ou o revestimento do Espírito de Deus, era de forma esporádica. Havia pelo menos algumas classes que recebiam essa unção do Espírito, esse revestimento do Espírito. Os reis recebiam, os sacerdotes recebiam, e os profetas também recebiam, apesar de ser de forma esporádica. Nós lembramos de Otiniel no livro de Juízes, quando o Espírito de Deus revestiu a Otiniel e deu inteligência a Otiniel no fato dos artesanatos. Nós observamos isso no livro de Juízes, no capítulo 6, acerca de Gideão. A Bíblia diz que Deus aparece para Gideão e diz para ele: rapaz, mata aquele segundo boi do seu pai, que já está cevado para o holocausto de Baal, para oferecer a Baal, aos Balaíns. Mata aquele boi, derruba todos os altares falsos, os altares de Baal. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Aí Gideão foi, matou o segundo boi e também derrubou todos os altares. Derrubar os altares falsos da nossa vida é a nossa parte. Agora, vencer um exército com 300 homens é a parte de Deus. Só essas três classes, em algumas exceções, outros recebiam a unção do Espírito. E quando o Espírito de Deus, creio eu, revestia Uzias começava a inventar armas de guerra, porque ele era um estrategista militar. Olhe para mim aqui, quando você lê a Bíblia dizendo no verso 13: debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Olha para mim aqui, o verso 15 diz assim: também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e também grandes pedras, e voou a sua fama. Eu aprendo aqui que quando o Espírito de Deus revestiu Uzias tinha uma inteligência sobrenatural em Uzias. Então Uzias começava a inventar armas, essas máquinas de guerra que a Bíblia está dizendo e se referindo no verso 15, refere-se às catapultas que Uzias inventara. Só que essa catapulta que Uzias inventou aqui, segundo a história, essa catapulta era diferente das outras. As outras que haviam nas muralhas de algumas cidades ali dentro da Palestina, elas somente lançavam pedras, algumas outras lançavam lanças e outras lançavam flechas. Essa catapulta que Uzias faz, ela lança as duas coisas automaticamente. Ela lança a pedra e ela também lança as suas flechas. Uzias inventou a catapulta para lançar pedras e também lançar flechas. Era a mente de Uzias, era o Espírito do Senhor sobre a vida de Uzias. Os inimigos de Uzias não queriam briga com Uzias, não queriam caso com Uzias, levavam presentes para Uzias porque eles não queriam briga
porque sabe